É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindo à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E estamos na 5ª temporada, que está simplesmente incrível, sensacional, né? Alta energia, com entrevistas muito legais. E a Raquel, galera, propôs um tema hoje que quando eu li, eu falei, a Raquel tá pirando. Que é tratar as novidades jurídicas no mundo de loteamentos. Como tratar as novidades jurídicas no mundo do loteamento, Raquel? É difícil, por isso eu propus um bate-bola para nossa convidada aqui, que ela é energia alta para a gente vamos tentar ser positivas para o mercado, né, Fernanda? Por favor. A gente combinou. A gente está aqui com a Fernanda Mustachi, é uma advogada de grande notoriedade no mercado de parcelamento de solo, gente. Tem uma energia ótima. Cheia de conselhos que a gente escutou no Complan. Verdadeiros. Que é um problema, né? Já era uma convidada aqui pra gente ter há muito tempo. Que bom que a gente voltou a São Paulo e está aqui com ela. Então, Fernanda, muito obrigada por você estar aqui conosco. Tá? É um grande prazer, uma grande honra. A gente sabe da sua experiência, do seu repertório nesse tema. E vamos tentar aí, né, na medida do possível, né, falar um pouquinho dessas novidades e chamando a atenção, gente, que a gente está em maio de 2024, como nós iremos falar sobre novidades jurídicas. Tudo isso pode mudar, né, mas muita coisa pode estar ainda em vigência, mas a gente tem que atualizar os nossos ouvintes e eu acho que vai ser um papo bem bacana. Fernanda, fica à vontade, se apresenta um pouco para o nosso público, que a maioria são loteadores, são players do mercado, corretores, né? São pessoas que querem ouvir coisas para cima e como você é. É bom porque daí a gente pode falar uma linguagem não jurídica também. Total. Porque se a gente começa a falar linguagem jurídica, eu acho que a gente não vai ajudar ninguém. Não, ninguém. Até porque os nossos colegas advogados também não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Então, é verdade. Porque vamos lá, voltando à questão das inseguranças, né? Porque quando a gente tem que falar que a gente está em maio, por si só já mostra que está todo mundo inseguro. Então a gente está inseguro de falar algo e a gente tem medo do que aconteça daqui a alguns meses, quando alguém tiver acesso a esse vídeo, vai falar, calma aí, o que é isso? E vai parecer que a gente está falando da época dos dinossauros. Você lembra na época? A época 30 dias atrás. O patrimônio de afetação. E aí a época que depois não tinha, mas valia para um, não valia para o outro. Então assim, é um saco. É chato pra caramba, mas de fato a gente tem uma insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica, ela não é somente em relação às leis que valem hoje. É uma insegurança jurídica em relação a gente não sabe o que vai mudar amanhã e a gente não sabe qual vai ser o entendimento da lei que a gente tem hoje. Então, se a gente pega uma mesma frase, eu acho que até assim, pra gente já começar o primeiro tema, que é justamente a questão da averbação do contrato de parceria na matrícula. Se a gente pega a frase que está escrita na lei, você pega essa mesma frase, que fala devendo averbar. Só essa frase. Se você coloca em 5 grupos de WhatsApp de advogados, pode ser 2. Um você coloca com bastante advogado dedicado, aquele que vai lá e vai esmiuçando letra por letra, e depois você coloca naquele advogado que é aquele cara que está mais no dia a dia trabalhando mesmo. Você vai ter opiniões sobre a obrigatoriedade ou não, assim, completamente contrárias. Antes a opinião ainda era assim, tipo, registro a verba. Eu falava, meu Deus do céu, mas isso é tudo a verba. Né? Vamos pelo menos resolver esse ponto? Mas existe a obrigatoriedade ou não da gente levar este contrato de parceria para ser averbado na matrícula? E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu falei ontem no escritório, quando eu tava lá com a equipe discutindo exatamente esse ponto para um cliente. E dentro do nosso escritório, a gente tem 2 grupos que entendem de forma completamente diferente. Gente, o contrato de parceria, se você for ler um contrato de parceria, quando ele é assinado, né, vamos fazer um contrato de parceria, ele é cheio de condições resolutivas.
Então, ele de fato... O que são condições resolutivas? Só para Condições quem tá... resolutivas é aquele ponto assim, olha, vamos lá, eu vou assinar com você este contrato, eu vou desenvolver um empreendimento, né, um loteamento no seu terreno. Eu tô aqui na figura do terrenista, né, e você ou tá... eu empreendedor, né? Sim. Nesse caso, o terreno é seu. Então, nós vamos contextualizar. O contrato de parceria que a gente está falando é aquele contrato da formação do negócio imobiliário, né? Isso. Então, tô eu aqui, Raquel, ofereci um terreno lindo, o melhor da minha cidade para Fernanda, e Fernanda me fez uma proposta de parceria em que a gente vai dividir resultados ou vamos dividir lotes. Isso. Né? E aí, a gente combina o seguinte, Raquel, olha, o seu terreno é lindo, eu fui ver, eu vejo que a cidade, ela precisa de loteamento, tá faltando no mercado, não tem concorrentes, nossa, vai ser tudo maravilhoso. Só que eu vou precisar fazer uma auditoria, uma due diligence, porque a documentação que eu preciso para registrar um loteamento é pior do que a documentação que eu preciso para registrar uma incorporação. Eu preciso ver se eu tenho alguma questão ambiental. Eu preciso saber se a prefeitura aprova o loteamento, que tem prefeitura que você já sabe que nem adianta ir lá porque eles não estão aprovando o loteamento. Ah, por quê? Porque não tem água. Ah, porque N motivos. Então, tudo isso é condição resolutiva. E aí, eu acho que pra gente ser super justo aqui, neste dia, juntos, eu tenho que falar dos dois pontos de vista. A gente tem que falar do seu ponto de vista como a dona do terreno. E aí, no meu exemplo, falar sobre o meu ponto de vista sobre loteador empreendedor, tá? Se eu tenho várias condições resolutivas, só que eu como empreendedor, faz sentido eu averbar. Por que faz sentido eu averbar? Eu meio que deixo público que esse seu terreno está vinculado a mim, mesmo com as condições resolutivas. Agora vamos ver o seu lado da história. Poxa, tem um monte de condição resolutiva. E você já é o segundo que me aparece aqui, com um contrato de parceria para eu assinar, pede 6 meses de prazo para fazer seus estudos, e aí depois do prazo você me fala que o acesso não é bom, ou que não era um produto que você imaginava, você achou que tinha que ser algo de um padrão mais alta renda, e o que aprova naquele lugar são lotes menores, e aí não tem negócio. E o meu medo, e o seu medo da sua matrícula virar uma ficha corrida, né, de averba, quando você averba o contrato de parceria, você teoricamente, na primeira ideia, você está levando ele inteiro para a sua matrícula. Tá todo mundo vendo como que seria, tá todo mundo vendo quais eram as condições resolutivas, tá todo mundo vendo a porcentagem que você aceitou na época. Então, assim, para o proprietário do imóvel, é complicado isso. E você também, Raquel, deve advogar para as duas partes. A gente advoga tanto para o loteador, tanto para o empreendedor, quanto para o proprietário do imóvel, o terrenista. Então, assim, é uma sensação complicada de você pegar e ir lá e bater o martelo na melhor forma de seguir. Averba ou não averba? Isso é muito caso a caso, né, Fernanda? E a lei, gente, isso aí é uma novidade, a gente está trazendo uma novidade. No direito, a gente fala que ainda é bebê, mas isso já tem mais de 1 ou 2 anos, né, Fernanda? Eu acho que essa alteração legislativa. Antes, não, muitos empreendedores tentavam a averbação desse contrato de parceria para ter uma certa garantia de que o meu negócio ele está resguardado para efeitos contra terceiros, né? E muitos cartórios não aceitavam, a maioria não aceitava. Até porque cartório tem medo de fazer qualquer coisa que não esteja no script dele, tipo banco. Então aí veio a lei e falou assim, não, pode-se averbar o contrato de parceria, mas tem um detalhe, eu acho que ele expôs também, né, Fernando, o terrenista. A solidariedade. A solidariedade, né, isso que eu ia falar, porque ele é importante em muitas ocasiões essa segurança para o empreendedor, quando ele não consegue outras seguranças, porque ele pode conseguir outras seguranças, né, que não seja a averbação, para trabalhar, para investir, para colocar a expertise dele. Ok, mas do outro lado, a lei ela fala que quando você registra, ou vou falar mais tecnicamente, averba esse contrato ali naquela matrícula daquele terreno, você gera uma solidariedade de obrigações entre o empreendedor e o terrenista. O terrenista quer isso?
Ele não quer, ele quer só entregar a terra dele para o empreendedor e você que faça tudo de melhor. Mas que tipo de consequências, Raquel? Se um não faz, o outro tem que fazer. Nossa, sabe Só que não é isso. O que está Sério? escrito Tipo, na parceria é exatamente o contrário. Tipo, nesse exemplo que vocês deram, vamos imaginar que você, por algum motivo, não vai executar e acaba que isso recai sobre o terrenista. É isso? Porque o que eu não fizer, ela tem que fazer. Nossa. e aí, Isso é o conceito amplo da solidariedade. Agora, se o dia que isso for judicializado, o que vai acontecer? Gente, mãe de nada. Deus. Porque não assim, sabe. não deu tempo ainda da gente saber. Mas o nome solidariedade em qualquer momento incomoda. Ninguém gosta da palavra solidariedade. A gente tem um perfil de querer ser responsável pelos nossos atos, pelas nossas obrigações. Eu não quero ser solidário de ninguém. Esse é o padrão. Então, quando escreve solidariedade, é um ponto de alerta. Mas e aí? É obrigatório ou não é obrigatório? A palavra dever é o quê? Então, tem entendimento que fala assim, não, se você quer considerar que você é um empreendedor, então você deve. Mas, gente, mas eu não sou automaticamente um empreendedor no contrato de parceria? Então, eu sempre devo, né? nós estamos trazendo, a gente traz muito aqui o formato, Fernanda, em que aí nós já estamos saindo desse formato que é eu faço uma sociedade de propósito específico com o meu, né, eu como terrenista e a Fernanda como empreendedora, essa SPE transfere o terreno para, fica com esse terreno em sua titularidade, aí ela como titular, ela vai lá e aprova e faz tudo lindo. Esse não é o formato que a gente está falando. Não. Nós estamos falando do empreendedor, a parceria pura e simples, com um contrato particular, poder ir lá em todos os órgãos e aprovar, licenciar, conversar, retificar no cartório, vender. Então, ele não é titular. Ele só com o contrato de parceria, ele faz essa figura de empreendedor. Aí vem as dúvidas, né, jurídicas. Para eu ser empreendedor, eu preciso averbar? Eu devo averbar? Essa que é a grande questão. Né? Eu acho que não, porque o contrato de parceria, ele existe há quantas décadas? Não, né? E outra, né? Depois que você vai ler, pergunta se o pessoal tá averbando. Não tá. E tem cartório que mesmo com lei também não averba, tá? Tem cartório de imóveis que fala assim, não, mas eu não tenho um procedimento, não tem regra pra isso. Tipo, aí tá falando para eu fazer isso, mas como é que eu faço isso? Aí surgiu a questão do tal do extrato. Extrato? Cara, eu adoro os nomes. Porque eu falo, gente, extrato, Coisa né? de banco. Extrato nada mais é do que como se fosse um documento, né? Que resume as condições de um contrato para ser levado, para ser averbado. Então, assim, e o extrato? Vai fazer extrato? Não vai fazer extrato do contrato? Aí vira mais um outro problema. Você quer tornar público tudo que está no seu contrato de parceria? Porque às vezes você não quer. Às vezes você está resolvendo um problema até familiar ali do proprietário, do dono da área, né? O empreendedor está mostrando a expertise dele muitas vezes ali, Sim. né? A estratégia de aprovação, o Sim. faseamento, Sim. né? O tipo de produto. Com a nova fase que ele tem em mente. Entendeu? Ele quer uma preferência numa nova fase. E aí a gente vai criando formas de nos proteger. Então, assim, o que a gente fala no escritório quando alguém fala, não, mas eu vou querer averbar. Tá, então vamos fazer igual eu faço com a SCP, depois eu explico por quê. Vamos fazer um contrato de parceria enxutinho, basicão, e aí eu faço um aditamento que eu assino tudo na mesma hora e lá a gente deixa todas as nossas particularidades. Não estou fazendo nada ilegal, não estou enganando ninguém. Então, o contrato de parceria está sendo averbado, mas ninguém precisa ver o nosso aditamento, que é o nosso combinado, de coisas que não precisam ser públicas e até não fazem sentido serem públicas. A gente faz isso em SCP porque, como a SCP ela não tem CNPJ, ela tem CNPJ, mas ela não vai para a junta comercial, né? Fica um CNPJ de controle ali da Receita Federal. Tem coisas no meu acordo com o meu investidor que eu não quero que as pessoas saibam. Então, isso fica lá no contrato de investimento. Fernanda, então, a gente está fazendo isso. Mas olha que chato ter que ficar criando formas. E por que seria importante averbar? Você falou assim, esse caso agora, que você falou, eu tenho que averbar. Eu como empreendedor,
Vamos lá, a primeira coisa, para mim é muito bom ter uma anotação na matrícula da Raquel. Sim, aonde... e o negócio tá com você. Claro. Lógico. Pra mim é bom. Eu não sei o custo disso, tá? Então, qual é o custo? Outra dúvida Não também. sei. Não sei quanto custa fazer isso. É o valor do negócio? Não sei. Quanto é? Não tenho ideia. Então, das experiências que vocês têm até agora, não foi feito. Não. Não foi feito. Não. E tem 1 ano e pouco. Não, tem mais tempo. Acho Tem que mais tem tempo? 2 anos. Tem Ah. 2 anos. Vou ver Então, aqui quanto que puxa foi. vida. 2021. Não. Então, eu tenho muitos colegas registradores, como eles não tiveram tantas provocações e as normas, por exemplo, né, eu acho que de todo estado, elas são feitas pelas corregedorias dos tribunais, essas de despesas, né, não tem norma para isso. Então, eu vou chegar lá com um contrato Talvez de eles não parceria. saibam nem quanto cobrar, né? A verbação, eu posso ter conteúdo financeiro ou posso não ter conteúdo financeiro. Se não tiver conteúdo financeiro, é R$70 em Minas Gerais. Mas se tiver conteúdo financeiro, eu vou... É o quê? O VGV do negócio? É o valor do imóvel? Eu posso que é? combinar o mínimo garantido, não posso? Não posso combinar o mínimo garantido com o terrenista? E aí, o mínimo garantido eu vou ter que pagar a custa? E outra coisa, você expõe o VGV num contrato? Você não expõe. Então, assim, é uma coisa que veio para cuidar dessa figura do contrato de parceria e talvez numa intenção de dar uma segurança para o empreendedor de que ele pode levar isso à matrícula, mas veio cheio de lacunas para a gente ir resolvendo com o tempo. Então, a gente traz novidade, tá aí para verbar, né, para os empreendedores, mas temos essas questões. 2 pontos. Lá não fala quando que você tem que averbar. E também não tem penalidade. Então, assim, se não fala quando e eu não tenho penalidade, eu tenho a obrigação, é igual a aprovação de contas, né? Que todos os administradores precisam aprovar as contas da sociedade até o último dia de abril. A partir do momento que não tem penalidade, as pessoas não fazem. Neste caso ainda, eu não tenho nem prazo. Então, se eu for pensar, vamos lá, Fernanda vai decidir friamente qual que é a regra. Eu ia falar, gente, quando tiver condição resolutiva, ninguém averba nada. Ninguém averba nada, que sacanagem. Tipo assim, não é certo, não tá fechado o negócio, tem condição resolutiva. E como que eu faço para impedir essa averbação? Ué, eu mudo o nome do contrato, chama de memorando de entendimento, contrato de desenvolvimento, põe qualquer nome, carta de intenções, e aí fala, superada aquelas condições, a gente assina a parceria que vai ser levada à averbação. É uma saída, porque mudando o nome do contrato, mas escrevendo a mesma coisa, eu já tenho uma outra obrigação, se for uma obrigação jurídica. Mas eu não tenho prazo e não tenho penalidade, pelo menos não hoje. Né? Então, falamos, superamos. Tem alguma dúvida? Assim, eu não sei se cabe, e se vocês ficam à vontade de responder ou não, mas de onde é que surgiu essa Ai, gente, outra palavra? Asneira, ué. Não, eu acho que é uma demanda do empreendedor. a intenção era boa. A intenção era boa. Sim, porque você queria poder fazer aquilo, mas não dever. Eu quero poder. Então tá bom, agora, porque a partir do momento que você fala assim, o contrato de parceria pode ser averbado, legal, ninguém mais vai poder falar que eu não posso. Agora, o contrato de parceria deve ser averbado e o terrenista é solidário. Calma, você mexeu em mais coisa aqui. Você é o advogado do terrenista, por exemplo. Você, tá? E aí você fala, autoriza o empreendedor a averbar um contrato onde tem um monte de condição resolutiva, ele pode desistir do negócio sem penalidade nenhuma. Por 12 meses. Você tá ali preso naquela situação e deixando o empreendedor fazer as aprovações e tudo mais. E além de tudo, tá falando que o que ele fizer, você é solidário. No way. Por quê? De nenhum. Que assim, e tem gente que entende que existe sim a solidariedade no contrato de parceria. Então o nosso mundo jurídico, ele é tão louco que na mesma frase que pra mim eu interpreto de uma forma, uma outra pessoa que eu admiro demais, que é inteligentíssimo, que se dedica, que estuda, interpreta de uma forma completamente contrária. E se você conversar com essas duas pessoas, todo mundo tem boas razões.
Então, como é novo, se fosse algo velho, se isso aí tivesse 10 anos, a gente ia começar a pesquisar jurisprudência e a entender como isso vai ser entendido. Só que a gente não tem essa base hoje. Então, hoje a gente não sabe como isso vai ser entendido. Isso demanda da gente uma colocação de condições contratuais que deem um pouco mais, por exemplo, de respaldo ao terrenista, tá? Ou que, se o terrenista, por acaso, tiver alguma situação, por exemplo, de falecimento, aquele contrato de parceria pode ser levado à averbação. Então, assim, complicou um pouco mais os contratos, no meu ponto de vista, dos contratos de parceria. Porque agora você tem que, tanto o advogado do terrenista como o advogado do empreendedor, ele tem que ser mais criativo, para ele não ficar nessa obrigação, mas também ele ter a possibilidade de estar resguardado. E do mesmo, você tem que tirar essa solidariedade do terrenista. E né? você sabe, é loucura. Eu acho que eu sou uma pessoa positiva demais e eu gosto da transparência total. Então eu gosto muito, eu sempre pude falar que eu posso advogar para o terrenista ou para o empreendedor. Porque as estruturas que eu gosto, eu não gosto de parceria, tá? Eu prefiro a estruturação societária, mas tudo bem. A gente faz bastante parceria porque o cliente prefere, mas tudo bem. Mas eu gosto de poder falar que não importa se eu estou advogando para o terrenista ou para o loteador, o que eu sugiro é a mesma coisa. A minuta que eu começo, sabe aquela minuta que você abre no computador para começar? Base, é a mesma. Porque eu não tô querendo ferrar nenhum outro lado, eu não tô querendo me dar bem de forma alguma. Para mim, um bom negócio é um negócio que todo mundo ganha e de forma honesta e transparente. Quando chega uma situação dessa, aonde eu tenho sim uma discrepância, aonde pro terrenista deixar verbal um contrato logo no início é diferente do que pro empreendedor, para mim já tem uma coisa errada. Fala, não, tem que estar bom para todo mundo, tem que ser certo para todo mundo. Então já tem alguma coisa esquisita nessa história. Eu não gosto de ter que falar para um cliente quando eu estou defendendo um lado, uma história, e falar uma outra história quando eu estou defendendo o outro lado. Eu brinco que eu não trabalho com shopping e loja de shopping, que aí não tem jeito, estão sempre se matando. Cara, eu trabalho com negócios imobiliários, são loteamentos, a relação que a gente vai ter vai durar 10 anos. Vamos começar sendo totalmente transparente um com o outro? Se preocupa comigo, eu me preocupo com você, porque para mim esse é o ideal. E neste caso, tá difícil. Tá difícil você conseguir ser completamente transparente. Mesmo as pessoas tendo esta intenção, que para mim é prioritária, né? Que é o terrenista junto com o empreendedor estarem unidos para fazer o negócio dar certo. Mesmo quando eles têm esse direcionamento, essa boa intenção, pelo que eu estou entendendo, o negócio complicou, porque ele se torna desigual, né? A relação. Eu acho que assim, na matrícula, nada é apagado. Você não apaga a coisa na matrícula. Então, quando tipo o feed do Story? Não, gente, é tipo certidão de casamento, ficha corrida, né? Eu brinco que a minha tá quase assim. Aí, você não consegue, eu não consigo falar que eu não casei com o meu primeiro ex-marido, entendeu? Tipo, se eu casei de novo, tira o primeiro. Não dá, não consigo. É a mesma coisa na matrícula. A matrícula tá lá. Então, você imagina a situação de um terrenista frustrado porque já assinou 3 contratos de parceria. Eu tenho caso de clientes assim, gente, que ainda bem que nada está na matrícula dele. Porque se tivesse na matrícula dele, o quarto ia chegar já sabendo o que ele aceitava há 5 anos atrás, o que ele aceitou há 4 anos atrás, quem foram as pessoas, aí já ia ligar para esse empreendedor e falar, e aí? O que deu errado? O que deu errado? Gente, por que isso? Então, assim, isso é bom para ele? Em Minas Gerais, Fernanda, a gente tem uma característica que é um pouco diferente. Os negócios lá são mais societários. Eu adoro. O contrato de parceria puro e simples nos negócios em Minas Gerais, eles são dificílimos de ocorrer. Dificílimos, tá? Isso é uma cultura nossa. Não sei te falar por quê. Assim, eu acho ótimo, porque as coisas societárias, elas são muito mais resolvíveis. Você não mexe no registro de imóveis, a gente se define de agente, contrato social, acordo de sócios, acabou. A relação societária tem muita
legislação base pra gente criar soluções, pra todo mundo tá bem, né? Então, assim… Parece um mundo mais empresarial. Exatamente. Exatamente. A gente sempre fala isso aqui, né? Da SPE, da SPS, da SPE. Então, a gente tá vendo mais uma questão nova que faz a gente, todo mundo refletir. A gente precisa refletir um pouco sobre isso. E não tem resposta pronta pra nada, né, Fernanda? Porque é só daqui uns anos que a gente vai poder estar falando. Você lembra, Dênia, quando a gente estava falando do contrato de parceria? Eu fiz um teste ontem. Eu coloquei num grupo de WhatsApp que tenho 5 amigas, que são 5 advogadas daquelas assim… De falar, nossa, aquelas amigas advogadas que você admira demais. Gente… Virou o samba do crioulo, doido. Porque assim, ninguém entrou em acordo. Era numa frase. Então então para eu ser empreendedora eu preciso averbar? Eu já não sou empreendedora pelo fato de eu estar assinando o contrato de parceria? E aí eu tenho 4 opiniões diferentes. Deixa eu aproveitar então a deixa. Você que está nos escutando, qual é a sua opinião mesmo? Vamos esquentar essa discussão. Coloca aí pra gente, se você está vendo a gente no YouTube, coloca as perguntas no YouTube. Se você não está vendo pelo YouTube, você pode utilizar os canais Lotnet BR. Qual que é o seu? Barcelos.advogados. Mustaque Advogados. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Bora pra frente. Vamos lá, vamos então a gente falar um pouquinho disso, né? Eu acho que até bom, a gente nem colocou isso no nosso roteiro, Fernanda, eu vou furar um pouquinho aqui, mas é porque… Ela me avisou, gente, que o roteiro Não, mas nada, é só pra me deixar nervosa. Não, mas é porque eu acho que a gente tem que dar conhecimento também, uma coisa que, inclusive, eu tô utilizando num negócio imobiliário em Goiânia, que é o seguinte, que é a figura do comprador, né, através de um contrato de promessa de compra e venda, no loteamento ele poder ser o empreendedor. Isso a gente também não tinha na lei. Como é que de loteamento. Então eu estou comprando um terreno da Fernanda. Tá? Eu sou o loteador, estou comprando parcelado, com condições resolutivas. Igual eu faço em corporação. Exatamente. Com condições resolutivas, ainda vou analisar o terreno. Compromisso de venda e compra, condições resolutivas no fechamento, escritura, com nota promissória, com promessa de dação e pagamento, confissão de dívida. Cessão. Tá. Hoje a lei… Ai, que sacanagem, né? Tipo, agora confundiu. Mas eu acho legal isso, porque antes o empreendedor, ele falava assim, não, só eu como titular do terreno posso… fazer os trâmites de aprovação e licenciamento de um loteamento. Com base nesse contrato, você pode se utilizar e fazer os trâmites. E isso é interessante, porque aí não se fala mais em solidariedade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu vou para a estrutura semelhante da estrutura de incorporação. Sim. Então, eu não vou depois virar parceiro. Não. Porque senão já tem um furo na história. Sim. Então, depois eu vou ter que comprar de fato. Sim. A forma que eu for pagar é o que eu, de forma semelhante, escreveria no meu contrato de parceria. Eu vou pagar como? Eu vou te pagar com lotes, né? Vai ter uma partilha de lotes. Vou te pagar com uma porcentagem do VGVL, né? Ou vou te pagar num fluxo fixo. Pode também. Eu posso combinar com você um fluxo fixo. Então, a gente faz a estrutura… Bruno está me explicando, uma estrutura muito semelhante com a que a gente faz em corporação imobiliária. Então que é justamente aquele tema de novas estruturas em loteamentos. Então, isso… eu nunca tinha olhado para esse artigo com utilidade. Porque eu acho que o loteamento é tão difícil essa questão de compra e venda acontecer e tudo. Mas nesse negócio específico ele casou. Porque ele deu aquela sensação de refresco em quem está vendendo, de que assim… eu fico subrogado nas obrigações. E ele só vai ficar subrogado nas obrigações se ele ultrapassar a aprovação, né? Se antes aconteceu alguma coisa que não deu certo lá na aprovação, acabou o negócio, não vai ter mais compra e venda. Porque não conseguiu superar as condições resolutivas. Então são umas palavrinhas assim, um juridiquês de solidariedade versus subrogação, que aqui é mais leve, tá? Aqui eu fico no lugar e não corresponsável.
no lugar se eu quiser. Por que se eu não quiser ser empreendedor? Distrata, cansa, Sai fora disso, entendeu? Então, assim, mas isso o que eu quero chamar a atenção para esse artigo é que existe isso agora na lei. E muita gente não sabe. Né? Você pode ir lá como um comprador com um contrato de promessa de compra e venda tradicional e ser um empreendedor de um loteamento, sem ter a titularidade. É esse ponto que eu quero deixar, que a gente nem tinha combinado, né, Fernando, como uma novidade, que a gente tem isso agora. Porque sempre, por exemplo, em incorporação, a pessoa assinava o compromisso e já assinava uma procuração. Imediatamente, mas eu fazia tudo em nome de outra pessoa. Então, eu, incorporador, tinha uma procuração para assinar em seu nome. É diferente. É como se você estivesse assinando. E uma procuração que tem um respaldo legal da incorporação que não existe no loteamento, né? Então, o loteamento, a gente ficava engessado na ter que ter a propriedade. Gente, mas vocês falando isso, assim, o que de novo nós vamos bater nessa tecla? Eu acho que nós vamos bater quantas vezes forem necessárias. É a importância do loteador estar bem assistido. Né? Porque, cara... Mas assim, ele não sabe? Eu acho que já sabe. Eu acho que tem muita gente ainda Eu acho que o problema não é... O que eu percebo é que tem muita gente que tá repetindo o que é feito há anos. Então a pessoa tá fechada para o que tem de novo, que melhora, que facilita, que inclusive traz economia. Exatamente. Mas, e segurança, né? E segurança. Não tem jeito. A gente tá mexendo com um bicho, né, assim, muito específico, que é o loteamento. Então, assim, que é muito legal. Então, assim, eu falo que o loteamento é um polvo, né? Ele vai fazendo assim. Então, não adianta, né? Assim, do mesmo jeito que tem aqui a Lotenet, que é especialista em coordenação de vendas de lote, tem advogado especialista em loteamento. Não quero fazer aqui propaganda e tal, não sei o que. Mas, assim, loteamento não é brincadeira. E quem faz incorporação não faz loteamento, tá? Isso, gente, é outra lei. É brincar com outro brinquedo. É outro bicho. Eu morro quando eu falo, não. Eu falei, gente. Assim, eu fui trabalhar com loteamento numa época que ninguém tava nem aí pra loteamento. É como se fosse o trabalhista do direito, sabe? Assim, tipo, loteamento. Gente, é muito legal. É muito legal. Agora tem um monte de gente que trabalha com loteamento, gosta de loteamento e tudo mais, mas não era assim. O mercado de loteamento, ele teve esse boom nos últimos 10 anos. Verdade. Porque se você pegasse antes, quase não tinha advogado que ia lá e se dedicava à questão jurídica do loteamento. Até questão de legal. Ninguém tava nem aí. Todo mundo se preocupava como resolvia tudo de incorporação. E aí tinha lá ela que você ia correndo para ver se conseguia encaixar alguma coisa. Mas não era considerado do jeito que é hoje. Eu falo que não era considerado um empreendimento de primeira linha e ele é de onde sai tudo, né? Não tem incorporação se não tiver um loteamento, Então, assim, eu sempre falo, vamos colocar na primeira linha, porque ele é de primeira linha, né? Expansão de cidade, a gente já fala 1000 temas aqui da importância desse urbanismo, né? Para o país, enfim. Mas então superado isso. Falamos novidades com as polêmicas que estão inseridas nessa novidade. Gente, ninguém sabe o que vai fazer ainda. Próxima dúvida. Próximas discussões. Inclusive, essa semana a gente tem uma comunidade de Jornada do Loteamento que você está convidada a participar. A gente é um grupão de WhatsApp que a gente discute com vários segmentos, só loteamento, né? E essa semana eu estava novamente respondendo um questionamento, a gente fazendo trocas lá sobre a questão do hatch. Ai, tadinho. Ficaram muito decepcionados? Assim, eu acho que ficou claro. Vamos introduzir? Melhor explicar. Então vamos falar patrimônio de afetação é uma coisa, hatch outra, pronto. hatch, regime especial de tributação. Benefício tributário que todo empreendedor quer ter. Esse é o nosso tema, né? Então vamos lá, Fernanda, fala um pouquinho disso. A gente deu uma aula sobre isso tão legal. Porque no final fiz uma enquete, mas eu conto pra vocês no final aqui também, me lembrem. Bom, gente, patrimônio de afetação antes era só para incorporação.
rapidamente falando o que significava isso de fato no dia a dia. Então, o incorporador ia lá, optava pelo patrimônio de afetação, como se ele estivesse fechando o negócio dele. Fechei meu negócio dentro dessa empresa e daqui nada sai e só entra, mas eu não posso tirar nada que não seja, que eu não tenha ainda cumprido o meu objeto, ou seja, ou feito aquele empreendimento, ou tenha dinheiro suficiente para fazer o meu empreendimento. É o resguardo do empreendimento. Né? Que é uma consequência da ENCOL, né? Então, assim, tudo trauma. A coisa dá errada e vamos criar o patrimônio de afetação. Que é a contabilidade daquele empreendimento tem que ser para aquele empreendimento. Mas não mais comunica que isso. com o outro. É mais que isso. Porque eu não posso nem tirar dinheiro de lá. Então, assim, por exemplo, não é eu sou sócio e não posso ter distribuição. Por quê? Porque a empresa, aquela SPA, ainda não tem dinheiro suficiente para terminar aquele objeto ou ainda não terminou o prédio. Então, enquanto isso, o dinheiro está ali guardado. E, além de tudo, ter a tal da comissão dos representantes. Eu tenho que convocar esses adquirentes para que eles montem uma comissão que fica acompanhando para ver se tudo isso está sendo feito de forma correta. E o prêmio disso é que, com o patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, você tem o direito ao RET, que tem uma diminuição tributária, né, fiscal, de 6,73%, você paga 4%. Poxa, 4% é ótimo perto de 6,73%, é uma bela economia. A verdade, gente, é que assim, se você for olhar na ponta do lápis quem cumpre as obrigações do patrimônio de afetação, não é todo mundo. Não é. Diversas vezes a gente encontra clientes nossos que fazem movimentações, eles fazem mútuos, tipo, vai inventando estruturas para conseguir não seguir aquele patrimônio de afetação. E eu vou deixar um alerta aqui agora, gravado, isso vai valer a qualquer tempo, tá? Não é porque é começo de maio, final de maio, qualquer tempo. Toda vez que o nosso mercado não faz as coisas corretas e tenta achar saídas para fazer o errado, um dia o Ministério Público percebe e aí você cria um problema enorme no mercado por conta de atitudes erradas que não eram necessárias. Por quê? Porque você podia não optar pelo patrimônio de afetação. Você não é obrigado a optar pelo patrimônio de afetação. Você está querendo distribuir dinheiro, está querendo movimentar dinheiro entre SPs, cara, paga seu imposto inteiro, que é 2,73 a mais, não opta pelo patrimônio de afetação e acabou resolvido, tá? Então isso é um alerta, porque esse é um problema recorrente que sobra pra gente, advogado, mas a gente falou que tinha que fazer e as pessoas vão lá e criam uma forma de não fazer o que deveriam fazer. Aí, loteamento, coitado, não tinha nada, né? Ai, não, eu também quero algum benefício. Na verdade, eu quero o RET. Quero o RET. Aí ganhou de presente a possibilidade de ter o patrimônio de afetação. Ah, legal. Só que aí as pessoas escutam patrimônio de afetação e antigamente é como se fosse uma frase só. Patrimônio de afetação RET. Não é. Aí descobrimos, né? Descobriram. Porque a gente teve que dar a má notícia, que é olha, falou, Raquel, a gente pode só falar de coisa boa? A gente tentou, né, Raquel? Vamos falar de coisa boa, mas assim, a verdade é que a gente pode sim optar pelo patrimônio de afetação. E a gente não tem direito ao RET. Então, assim, não foi dado o benefício fiscal de tributar 4% para loteamentos. Certo? Não foi dado. Tá bom, Fernanda, mas e aí? Gente, eu hoje não vejo benefício nenhum de eu ter um patrimônio de afetação no loteamento. Porque eu só vou ter obrigações. A gente já tem um problema de dinheiro sério no loteamento, né? Diferente de incorporação, que eu tenho um banco financiando minha aquisição de terreno, um banco financiando a obra, um banco financiando a adquirente. Tipo, tem todo mundo financiando todo mundo e a gente, no loteamento, tem já essa escassez de financiamento. Então, eu vou ter escassez de financiamento, não tenho benefício fiscal, vou ter obrigações de não poder fazer movimentação do dinheiro e, além de tudo, eu vou ter que montar uma comissão de representantes para quê? Então, assim, não, mas aí, por exemplo, você mostra que você é uma pessoa correta. Gente, me dá algum benefício, né? Porque, assim, de obrigações eu já estou cheia. Aí a gente estava no congresso e a gente estava em 5 advogados debatendo esse tema e essa parte foi muito legal, porque eu deixei todo mundo debater, aí tem um tributarista, né, que, vamos lá, patrimônio de afetação, olha só o lado bom, né, governança e não sei o quê. E eu sou advogada da prática. Eu sou totalmente da prática.
Então, pra mim, a teoria é linda, mas eu quero saber o que vai acontecer na vida real. Aí deixei terminar, eu falei, bom, gente, agora aqui, né? Todo mundo tá aqui. Eu quero saber o seguinte, vocês todos, acho que tinham umas 800 pessoas. Vocês todos que estão aqui, pensem quem não é advogado aqui de uma loteadora, pense que é um advogado advogando para uma loteadora. Vocês aconselhariam o seu cliente a fazer um loteamento com opção do patrimônio de afetação? Levanta a mão. Ninguém. Eu olhei pra cara do meu amigo, eu comecei a rir, eu falei, você tá vendo? Não adianta, cara, eu tenho que ter algum benefício. Não adianta, mas a governança, não preciso, cara, eu confio em mim. Agora eu não vou poder nem tirar dinheiro da minha empresa. Eu faço loteamento há 40 anos, sou segunda geração. Desculpa, eu não quero mais alguém me controlando se não me der um benefício. E aí começou aquelas questões. Não, mas o condomínio de lotes? Gente, condomínio de lotes, outra lei. Eu só queria acrescentar aqui, antes da gente passar, Fernanda, que eu acho importante, o patrimônio de afetação, ele veio numa emenda ao programa Minha Casa Minha Vida, a última lei do programa Minha Casa Minha Vida. E a emenda, ela previa o patrimônio de afetação e o RET. Assim, era uma emenda só, era só essas duas coisas. Igual a Fernanda falou, patrimônio de afetação é o RET. Sai o RET. E aí, cortou metade, só foi patrimônio de afetação. Isso é uma emenda numa lei quebra-cabeça lá. Frankenstein, gente, as nossas leis são Frankenstein. No meio do negócio fala de cozinha. O negócio é a lei do novo programa Minha Casa Minha Vida, começa a falar de 1000 coisas. O pessoal vai enfiando coisa. E aí, a gente faz uma reflexão, né? Veio ônus, não veio bônus. Dentro de uma lei de programa Minha Casa Minha Vida. Será que o governo está pensando em algum incentivo para um loteamento que entrar no programa Minha Casa Minha Vida se tiver o patrimônio de afetação? Vamos ver. Eu tenho minhas teorias da conspiração. Não, vamos ver. Então assim, Quero escutar. Vamos ser um pouquinho otimistas. Como que eles vão dar desconto de imposto no momento onde eles estão pensando como eles vão arrecadar mais e como eles vão dar mais favorecimento que justamente mostra uma desigualdade entre atividades, né? Porque assim, é mais um benefício para esta atividade, sendo que o discurso é exatamente o contrário, não terão benefícios das atividades. E aí, obviamente, a gente sabe que vai ter as exceções, mas o discurso é de que terão menos exceções. Menos? Exceções. A regra porque a ideia não é todo mundo ter mais ou menos ali o mesmo imposto. O slogan mas eu esse. falo, Fernanda, nem em termos de imposto, mas algum benefício de encaixe em alguma faixa ou um subsídio. Eu tô elocubrando. Assim, agora não vai ter nada, a gente vai todo mundo se ferrar. Porque o que vai acontecer, não vai, gente. Eu tô querendo ser otimista, Fernanda. Eu também quero ser, mas ao mesmo tempo não dá pra não ter noção da realidade. Gente, se vocês verem o que tá, gente, lembra, a gente tá em maio, hein? Se você olhar como é que tá aí o texto sugerido da reforma tributária, parece que a atividade de construção civil a gente vende cigarro. É quase a mesma coisa. Então, a ideia, não deram benefício, com certeza para não dar o benefício. Tipo, não posso mais beneficiar ninguém. Eu tô num caminho contrário. Então, essa é a minha teoria do que aconteceu. Não foi atiraram. Porque, assim, eu tava até conversando com vocês antes de a gente começar, né? Que tem 1000 projetos de lei que ficam rolando e fica todo mundo estudando. Eu já nem estudo mais projeto. Falo, gente, quando alguma coisa for definida, eu vou me dedicar. Porque a gente fica se dedicando. Você fala, bom, agora tá certo. Olha aqui, ó. Vai ter o patrimônio de afetação, vai ter o RET, tudo organizado. Aí, quando sai, tiraram. Simplesmente tiraram. E aí perde a lógica. Porque eu não vejo lógica. Gente, você optaria pelo patrimônio de afetação? Já me fizeram um questionamento. Só uma pergunta. Mas como é que se formam essas decisões? Porque assim, vamos conversar com as pessoas do mercado, entender. Que é isso que vocês estão falando, assim, surge do nada o negócio. Gente, assim, tem advogados super empenhados, maravilhosos, dedicados. Tem várias entidades de classe super empenhadas. Tem políticos empenhados, mas também tem gente que tá lá para trabalhar. E a maioria das pessoas que conseguem, de fato, fazer a coisa andar são pessoas que não conhecem a matéria. Então,
E assim, a questão dos interesses próprios, particulares, é tão esdrúxula que cada um tá pensando no seu. Foi o que aconteceu depois de falar sobre o marco de garantia. Tipo assim, a Caixa Econômica Federal falou, não, isso aqui não é bom pra mim. Como é que pode uma coisa dessa? Tipo assim, é todo mundo querendo ver o que é bom para si. E aí, infelizmente, é um mercado, e na verdade é um país inteiro, que tá à mercê do que é decidido por pessoas assim. Não tem nada Mas a gente que votou, né? Não, tem me fizeram nada uma pergunta. cara. Não, mas me fizeram uma pergunta interessante, Fernanda, que acabou não se voltando. Isso não virou nada concreto, mas eu achei um questionamento até interessante. Tinha um grupo que estava fazendo um negócio grande com um outro grupo. E como eram empresas que poderiam ter reflexos de outros negócios, né? Eram grupos grandes. Aí me indagaram, por que a gente não coloca o patrimônio de afetação nesse negócio? Pra gente, nós como 2 grupos grandes, proteger esse negócio. Falei, vamos pensar. Ou como terrenista também é uma boa. E sabe assim, então assim, Sim, mas não é de todo maluco, sabe assim, existem situações que a gente pode também, e isso foi refletido. Mas você tem que pensar, neste caso, que você vai dificultar muito a questão financeira. Mas é mais engraçado, era um grupo muito capitalizado. Ótimo. Então, assim, Era uma muito particularidade. Exatamente. Entendeu? Na verdade, você poderia até montar um consórcio, provavelmente, para fazer. Que é algo super raro, mas que existe no nosso mercado. Consórcios, nós 2 temos dinheiro, nós 2 temos responsabilidades, nós 2 faremos isso junto, então a gente faz um consórcio. Você faz isso, eu faço aquilo. E eles não queriam, era o seguinte, nós somos grupos grandes, capitalizados, a gente só não quer que um empregado da Justiça do Trabalho venha aqui depois e vem atrapalhar um negócio que está aprovado. Sabe, é uma coisa, foi assim… Mas em São Paulo, isso aí, pode colocar patrimônio de afetação, o que você quiser. Brasil inteiro, né? Mas não é só em São Paulo, não. É que eu acho que aqui dizem que é pior. Mas eu já vi… Eu já vi irmão de sócio tendo conta bloqueada. Gente… Não dá nem pra falar desse assunto, vamos voltar. Agora vamos falar do positivo aqui, que nós temos RET para um segmento do loteamento, né, que é o condomínio. Sim, que aí é a incorporação imobiliária. Então a gente mudou de lei, a gente não tá mais falando da lei 6766, a gente vai para leis de incorporações imobiliárias. E aí, quando você se encaixa nessa lei, você tem o benefício do patrimônio de habitação e do RET. Então, condomínio de lote, a gente tem esse benefício. E quando a gente faz a incorporação de casas isoladas geminadas, também consegue esse benefício. Ou seja, eu aprovo um loteamento na 6766, vou incorporar casas dentro do empreendimento e estas casas têm um benefício. Sim. Se você colocar o seu empreendimento com o ônus do patrimônio de afetação. Que é o empreendimento das casas, porque a 6766 não permite. Exatamente. Sim, você já fez o loteamento. O loteamento já está lá uma aprovação diferente. Aí você vai lá e faz uma outra aprovação, que é para construir essas casas e vender essas casas que viram unidades futuras. Perfeito. Aí você faz uma incorporação e você consegue, optando pelo patrimônio de afetação, ter o benefício do RET. Não sei se eu estou abrindo um outro assunto, mas é aquela história de eu poder fazer as obras de infraestrutura do empreendimento e ao mesmo tempo construir. Permanece ou já mudou também? Não, permanece. Tem prefeitura que não deixa. Mas a lei foi criada para esse objetivo. Para isso. Tá. E neste caso eu tenho que aprovar o loteamento com uma SPE, uma empresa específica, e crio uma outra empresa que vai incorporar essas casas. É isso? Como você vai ter o patrimônio de afetação e o RET é melhor. Porque como é que você vai fazer? Não tem jeito. Vai ficar uma contabilidade maluca, né? Como é que você vai fazer? Então é melhor você ter uma outra empresa para justamente você ter esse benefício fiscal e a contabilidade organizada. E é muito… Esse ponto que você tocou é importante, que combine com os russos antes de fazer. Quem são os russos? Prefeitura? É a prefeitura. Falar assim, olha, estou fazendo esse loteamento com a programação de incorporar casas. Porque aí eu vou logo que eu aprovar, eu já vou aprovar meus projetos, eu já vou até aprovando antes, para fazer uma obra conjunta, e é claro que o Habite vai estar condicionado a várias
várias questões, né? Mas assim, é bom combinar, porque é uma legislação nova, né? São poucos municípios que já fizeram, tá? Mas é bom combinar. Tem prefeitura que fala, não, enquanto você não tiver o TVO, eu não vou deixar você construir nada em cima. A teoria dele é, não deixe você construir, você só vai poder construir alguma coisa em cima do lote quando eu verificar que aquele empreendimento, loteamento, está concluído. E não tem sentido nenhum, né, Fernando? Porque o habite vai estar condicionado, daquela casa, vai estar condicionada à possibilidade de habitação. Então, vai ter que ter o mínimo lá de infraestrutura, enfim. O habite, ele serve para isso. Então, não tem que, as prefeituras não têm que ter esse bloqueio, né? Vai estar na mão delas dar o habite dessas casinhas, né? Ou casonas, ou etc, né? Mas tem uma coisa legal também na questão das casas isoladas e geminadas, tá? Porque nessa incorporação eu posso não fazer a especificação, não obrigatoriamente eu vou ter o condomínio. Eu posso não ter o condomínio. Que eu não tenho área comum, em tese, né? Isso foi a primeira vez, assim, que surgiu, né? A possibilidade de fazer uma incorporação imobiliária sem ter a questão do condomínio. E que se você for ver, não faz sentido mesmo ter um condomínio. Por que eu vou ter condomínio com a vizinha dali da 3 ruas pra lá? Porque também não precisam ser casas juntas, né? Não precisam nem estar na mesma quadra. Você não vai ter nada em comum, né? Você realmente não vai ter nada em comum. E aí a gente deixou também de chamar a atenção, Fernanda, não sei se você iria falar agora, que é deixar muito claro que o condomínio de lotes, como um condomínio edilício, né? Se você optar pelo patrimônio de afetação, você pode ter o benefício do RET. Sim. Porque da mesma forma que a gente está na Lei 4591 com as casas geminadas ou isoladas, o condomínio de lotes, você também vai fazer incorporação pela 4591. Então, nós estamos em outra lei. Então, por isso que se fala em RET no mercado de loteamento, mas para condomínio de lotes. Né? Aquilo que não existia, que agora existe. Voltando ao assunto casa geminada. Água para refrescar o cérebro. Esse é bom também. Tem uma mega economia nisso. Porque olha só. Você faz uma aprovação só. De várias casinhas. Então, antes, aconteceu algumas situações assim, ó. Tinha algum cliente nosso que ligava e falou, olha, Fernanda, eu tô com uma parte dos lotes de loteamento. Estoque, né? Tô pensando em construir. Cada casinha era uma aprovação. Era tudo um custo de um. E agora é uma aprovação única. Com averbação única. Da área construída, tudo único. Então, são atos que você paga uma vez só. Você não paga vezes 10, vezes 20, vezes 30. Então, é econômico. E é interessante porque o empreendedor ele pode fazer testes, né? Ele não precisa pegar uma quadra, ele não precisa pedir. Ele pode fazer um teste com 2 casas, deixa eu ver se esse produto vai colar. E, sendo incorporação, ele pode desistir. Então, o benefício do loteamento, isso não existe. Né? No mundo do loteamento, a desistência não existe. Então, ele pode falar assim, não deu certo, eu não vendi e tal, não sei o que lá, eu posso prever até 180 dias de desistência desse produto. Posso fazer uma pergunta, Raquel? Eu queria a sua opinião, olha eu. Legal, invertendo a mesa. Eu não mandei antes, hein? Vamos lá, tá batido. Não, é porque aconteceu isso, e aí eu já ouvi essa pergunta e eu fiquei insegura na minha resposta. Eu posso fazer uma incorporação de uma única casa num único lote? Sim, eu fiz isso já no Paraná. Uma única casa, um único lote, eu faço só para ter o RET. Foi um teste que um cliente fez meu no Paraná. E depois ele aprovou, aí deu certo, vendeu a casa e tal. Depois ele fez mais no resto de estoque dele. Porque é esquisito, né? Porque sabe o que eu posso fazer? Eu não preciso fazer isso só em loteamento, eu posso fazer isso em qualquer lugar. Então, eu sou uma construtora. Eu construo casas. Então, sabe aquelas empresas que vão lá e compram um terreno super legal, uma casa velha no Jardim América para derrubar, fazer uma casa nova e vender? Antes, a tributação dessa pessoa era gigante. Era alta. Porque ou ela vendia a casa,
né? Ou ela prestava serviço de construção da casa. Aí tinha aqueles contratos de administração, Gente, com de obra, PMG, não sei o que quê. vende terreno, mas constrói casa. A gente fazia, assim, várias coisas. Agora eu vou lá, faço uma incorporação de uma casinha, faço patrimônio de afetação, faço RET. É o construtor, né? O construtor de loteamento, aquele investidor que compra o lote para construir a casa e vender. Agora ele pode ser um incorporador. Né? Então, assim, a gente tem que. É bom a gente discutir que a gente abre o leque, assim, né? E troca experiências. E a gente vai vendo quem já fez, né? Porque eu nunca fiz. Então ela já fez. Poxa, que legal. Então a gente já sabe que em maio. É possível. Em maio a gente tá conseguindo fazer de uma casinha. Legal. Então, ok, passamos sobre RET, patrimônio de afetação, condomínio de lotes, casas geminadas, isoladas. Como é que tá a cola de vocês? Tô vendo aqui, ó, temos mais pelo menos 3 pontos. A minha cola agora é legal. Manda. Manda ver. A minha cola é IPTU. Não, mas pelo menos o IPTU é notícia boa. Ótima. Né? Um pouco do histórico do IPTU. Até contando pra vocês uma história muito boa lá do escritório. Um dia, chegou um cliente nosso, queria comprar uma casa, assim, de 25 milhões, uma casa de altíssimo padrão, segunda residência. Auditoria normal, né? Não é que tá comprando um terreno para um loteamento. Não, é uma casa para segunda residência, brinca com a família. Na hora que chegam as certidões do proprietário, eu olhei e falei, nossa, ele é loteador, certeza. Certeza, esse coitado. Gente, era uma coisa assim, um monte de execução fiscal. Aquele monte de empresinha. E aí eu tinha que convencer o meu cliente de que tudo bem. Tá tudo bem ele ter 400 execuções fiscais. Porque imagina, era um loteador que fazia loteamento há muitos anos atrás, na época que se fazia em nome próprio. Nossa. Porque existia uma época que as pessoas faziam loteamento no nome delas. Tem um caso que ninguém consegue terminar o inventário de um desse que morreu, porque você tem que resolver a questão desse monte de execução fiscal. E tem que entrar processo por processo. Coisas assim, tem, mas prescreveu. Tá bom, mas alguém tem que ir lá avisar que prescreveu. Você não consegue concluir o inventário se você não resolve esse problema. Mas só para começar a introdução para vocês, que toda a nossa estruturação, todo o nosso raciocínio, quando a gente pensa num negócio jurídico que tem a ver loteamento, a gente sempre teve a preocupação do que vai acontecer com o IPTU. Sempre. Porque está na operação, Sempre. né? Isso cai lá na operação, aquele tanto de canezinho e o loteador fica com aquele problemão lá dentro. E diferente, agora a incorporação também pode, né? Já podia, mas ninguém fazia, mas assim, quando a gente registra um loteamento, já abre aquele monte de matrícula. Incorporação não, incorporação quando ia especificar o condomínio, já tem a BITS, e aí abriam as matrículas. Mas loteamento não, loteamento assim, o momento zero, você chega lá, um terreno, não tem nada, mas no mundo jurídico já é um monte de matrícula. É como se existisse algo lá, por mais que de fato não existe. E aí a gente tem também a questão do momento onde a gente transfere isso para o adquirente. Eu quero dar só um passo para trás aproveitando o IPTU. Vai. E a questão da cobrança do IPTU em momento de construção, Então, de obra. exatamente. Do loteamento. essa isso. é a notícia boa. Essa é a notícia Essa boa? é a notícia boa. Porque assim, pensa que se eu tenho um problema com cartório de registro de imóveis, a depender de onde eu estou, você imagina prefeituras. Então, se a Raquel fosse atender um cliente no norte, no sul, então no nordeste é desse jeito. Não! Ela vai ter que saber como funciona aquela prefeitura. Então, a depender da prefeitura, você aprovava, tinha prefeitura que já começava a cobrar. Não tava nem aí. Mas tem a regrinha lá que tem 3 coisas da lista de ser. Não tem nem aí. É cobrar. Cobrar, você que se defenda. Algumas situações a gente conseguia negociar, na época já aprovar o empreendimento com a prefeitura, um período de carência. Você pode ficar 2 anos sem me cobrar o IPTU?
né? Porque, você sabe, eu vou fazer um loteamento. E aí ela era muito legal de me dar esses 2 anos. Sendo que não existe ainda os requisitos para ser cobrado o IPTU. Porque existe requisito para isso, tá? Não cobro porque eu quero. Tem que ter algumas coisas, tem que Contrapartida. Água, luz, ponto de ônibus, escola, posto de saúde. Tem lá uma listinha, tem que ter pelo menos X itens aqui. Vamos ser decorados. Aí chegou uma boa notícia. Não, essa última, o anterior. Olha, quando você vender o lote, se você pegar e ir lá no registro de imóveis, levar o contrato de venda e compra do lote e um termo de quitação, a pessoa já pagou aquele lote, porque tem gente que não transfere a propriedade por N motivos, que aí pode virar outro assunto também. Você já consegue na prefeitura mudar quem é o responsável fiscal pelaquilo. Cara, não mudava. Porque a prefeitura ela não vai abrir mão, era só mais um responsável fiscal, mas ela continuava atrás de você, empreendedor, para você. É o empreendedor barra fulano de tal. Isso, ela não tirava você. E aí, né, a gente, quando começa a ficar muito revoltada, entrega o lote de pagamento, a prefeitura também não quer. Porque se você vendeu, a pessoa não quer transferir para ela, eu não consigo, com termos de quitação, eu não consigo avisar a prefeitura não tá nem aí. Tá bom, prefeitura, então ao invés de você deixar essa execução fiscal no meu nome, pega pra você o lote de pagamento, não é a sua garantia? Não, ela também não quer. E aí, gente, cara, a gente tentava de tudo. Aí tinha que entrar com ação de obrigação de fazer. É uma coisa horrorosa, é um problema. E aí, dúvida. Calma. Quem fiscaliza a prefeitura? Nesse caso. Quem deveria, né? Quem deveria? Até o Ministério Público deveria se preocupar com isso, porque você está mexendo com a comunidade inteira. Mas pensa nos contratos de parceria, porque quando eu tenho estruturação da SPE, eu ainda tenho a proteção ali de uma sociedade que o empreendedor está junto com o terrenista. Imagina no contrato de parceria, aquele terrenista desavisado, estava ali achando que ia só receber a parte dele, né, porcentagem do VGV, e de repente o cara recebe de presente um monte de execução fiscal no nome dele. Além de tudo, ele não tem controle, ele não sabe quem comprou tudo, quem pagou tudo, ele recebe lá os relatórios, que ele não entende aquele relatório. Adorei. Ele não entende. Ele confia, ele tá ali recebendo, tá tudo bem. Aí quando dá um problema, que aí ele começa a ver que o nome dele foi protestado, eu já vi. A prefeitura vai lá e protesta a pessoa. Não, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí você descobre que tem uns que já foram vendidos e quitados e a pessoa não quer transferir para ela, ou porque o nome dela tá sujo, se transferir para ela perde, ou vai se divorciar, tá querendo dar um gambá na mulher, ela não pode saber que comprou. Então tem N motivos. Ou não tem o dinheiro para pagar as custas, porque tem o imposto de DBI, né? Tem as custas de cartório e registro para poder você transferir a propriedade. Ou a gente nem acha mais quem comprou, né? Porque, infelizmente, loteamento tem a seção em papel de pão, né? Que pode ir um cedendo para outro, não sabe mais o nome de quem que tá. Mas tudo isso atrapalhava demais a nossa vida. E aí agora, que é a boa notícia, já está claro, é assim, não se cobre IPTU no momento onde está sendo feita a infraestrutura. Não é lindo? Eu não acho que vai ser fácil. Mas peraí. Ai, mas tá na lei, fala pra mim. Tá na lei. E daí? E daí que tá na lei? Sabe por quê? Porque aí você vai ter que ir lá, vai ter que entrar com a medida judicial, gastar com o advogado, com a gente, vai ter que contratar gente, não tem jeito. Pra mostrar que o que você está querendo tá na lei. E você vai conseguir. Só que isso vai valer só pra você, tá? Sabe o seu amigo que tá fazendo loteamento do lado? Ele vai ter que fazer a mesma coisa. É porque tem lei federal, mas aqui a gente ainda não tem esse procedimento. É assim que o município fala. Então, o que a gente tem na lei nova, Fernanda, né? Temos. É ridículo, não é Cara, ridículo? É difícil até de acreditar, ainda bem, né? gente, que eu sou uma mera advogada, assim, não tenho nenhum poder de... Se eu tivesse poder, tava tudo organizado. Então, vamos ser didáticos aqui. Aprovou o loteamento, tá? Pode-se cobrar IPTU daquela gleba, tá? Então, Que normalmente era rural, né? Virou urbana, pronto. Então, o cadastro municipal que vai se ter a partir da aprovação é o cadastro municipal da gleba. Independente se tem
100 matrículas, 200 matrículas de lote. Tá? Ok. Ok? E tá certo. Na minha opinião, certo. tá certo. Não tem melhoramento nenhum, Tá a certo. obra nem começou e nada. Acabou a obra. Teve TVO. A obra foi recebida, tudo certinho, não sei o quê. O município pode cadastrar individualmente os lotes e cobrar IPTU sobre os lotes. Aí dá boa notícia, então, Fernanda, agora, de quem cobrar, né? Do adquirente. Do adquirente. Tá. E aí a cobrança se dá a partir do TVO? Sim. É isso. Sim. Esse é o ponto. É o marco. Essa é a história bonita. Essa é a regra, tá, gente? Não, eu tô perguntando isso por quê? Porque também existe uma dificuldade muito grande, e assim, eu tô falando dos mercados em que a Lotenet atua. A reclamação de grande parte dos loteadores se dá pelas concessionárias. A dificuldade de resoluções com as fornecedoras de água, esgoto e energia elétrica. E o Que TVO não- não sai. que não esse- sai o TVO. Sim. Sim, tá tudo pronto, tá tudo resolvido e, enfim, por N dificuldades, os caras não conseguem a TVO. Por causa das concessionárias. É porque eles vão ter que cuidar daquilo. E aí eles exigem que você, empreendedor, faça coisas Que não foram tratadas no início. que eles não sabem nem cuidar. E que não foram combinadas no início do Não, negócio. as mudanças no meio do caminho é a coisa assim ridícula, mas o pior é que, sabe aquela primeira exigência que eles fez? Olha, você tem que fazer isso. Só que depois você vai ter que entregar aquilo para aquela funcionária, ela vai ter que operar aquilo, ela não sabe, não tem funcionário, então ela não quer nem receber. E fiscalizar aquilo. E a mudança da diretriz do meio do caminho, né? Esses são os problemas dos loteadores, Uhum. né? Mas, enfim, chegou, superados, concessionárias, água, esgoto, energia elétrica, sei Deu lá, da certo, quanto, tá? deu tudo certo. Chegou lá a companhia de água e falou: ai, que lindo! Essa subestação de energia de água, não sei o que lá, vou cuidar. Pensa que no mundo lindo. E aí você pode individualizar os cadastros municipais desses lotes e, por consequência, cobrar IPTU individualmente dos lotes. Eu duvido que alguma prefeitura vai fazer isso no automático. Esse é o interesse dela, Fernanda. Eles vão querer, assim, quanto antes eles puderem cobrar de todo mundo, eles vão cobrar e você vai ter que reclamar. Ah, não, você tá falando individualizar antes. Aham. Ok. Aham. Não, ai, deixa eu esperar o TVO. Imagina, gente. Pois é, mas então deixa eu aproveitar para a gente dar as instruções Porque aqui eu já para quem tinha tá outras saídas. Eu já tinha outras saídas Pois é, jurídicas que estavam na lei. E ninguém nunca. Gente, ninguém nunca seguiu. Então, vamos lá. Olha só. Sou loteador, estou no processo de aprovação, não tenho TVO e a prefeitura começou a me cobrar IPTU. Qual é o procedimento que ele Qual tem que tomar? IPTU? IPTU de lote? De lote. Dos lotes. Como se tivesse. Como se tivesse tudo já feito. e a prefeitura Infraestrutura já tá... concluída. Exatamente. Qual o procedimento? O que ele tem que fazer? Nossa, manda proposta de honorários, né? Manda proposta de honorários, é isso. Ele te contratou, e aí? Aí eu vou entrar com medida judicial. Mas Vou acionar minha sócia tributário. Olha, Mariana, Mas qual é o órgão competente que você vai fazer essa solicitação? Ministério Público? Não. Não? Não, você vai entrar com ação com o juiz de vara civil. Vara civil? Putz. Putz, você vai. desculpa. Putz. E a gente Não. vai ter que conquistar essa jurisprudência para daqui. Aí o juiz tá num dia ruim e ele fala que não. Porque é isso, né? No Brasil é isso. Então, E aí? e pra mim aí vai ficando pior a situação. Porque, gente, talvez eu saia daqui presa, né? Mas assim. Porque assim, a prefeitura foi lá e não cumpriu uma lei. Não cumpriu, tá? Aí chega o juiz, que teoricamente é o fiscal. Pra cumprir a lei. Ele é a pessoa que vai falar: opa, não. Você, empreendedor, não tem que pagar isso. E se continuarem cobrando, vai ter uma penalidade, ou não sei o que lá. E se essa pessoa, que é a pessoa que tem que fiscalizar para que a lei seja cumprida, vira e fala assim: calma, não sei. Olha só, veja bem o lado da prefeitura, ela precisa arrecadar. Porque você vê coisas bizarras assim, tipo, de alguém querendo pensar na vida dela
A prefeitura tá precisando arrecadar, não sei o que lá, assim, não quer dizer, e se você demorar muito para fazer, e não sei o que lá, ela te deu aprovação, você tá tendo benefício econômico, seu empreendedor danado. Porque empreendedor Como assim você tá ganhando dinheiro? Né? Seu objeto social não é isso, né? Não é trabalhar e ganhar dinheiro, é outra coisa. Aí você vai ter que ir pra segunda instância. Aí você vai contar com bom senso do nosso tribunal. É triste. Eu faço qualquer negócio para não entrar com ação judicial de qualquer coisa. Mas assim, qualquer negócio. Eu prefiro sentar lá com o prefeito, virar pra ele e falar, moço. Eu sou das suas, viu, Fernanda? Pelo amor de Deus, moço, olha, você tá sabendo disso aqui? Eu acho que você não sabe. Tem uma lei nova que tá falando o seguinte, olha, que você só vai poder, mas você pode cobrar da gleba. Você pode cobrar da gleba. E eu já vou me ferrar, porque antes eu pagava rural, né? Rural não pagava. Então eu já tô me ferrando. E você já tá ganhando mais do que você ganhava. Porque antes não era, normalmente não é uma área urbana, né? Normalmente é uma área rural. Então, vai ser isso, a gente vai fazer esse trabalho, vamos ver o que vai acontecer. É importante falar que na hora na regra, né? Vamos falar no mundo ideal, no momento em que você cadastra individualmente o lote, você já pode informar a prefeitura as vendas ocorridas sobre determinados lotes e aí o cadastro já ser aberto em nome dos adquirentes. Aí é o grande ganho da lei. Porque aí, querendo ou não, ou judicialmente ou não, a prefeitura vai ter que engolir que o responsável tributário é o adquirente. É o adquirente. Tá? E basta apresentar o contrato de compra e venda? Contrato de compra e venda. Mas isso tem algumas questões. Tá, mas aí, só pra gente orientar bem as pessoas que estão nos escutando, leva aonde? Na Secretaria de Obras lá da prefeitura? Não. Não? Geralmente a Secretaria de Cadastro Fiscal é uma Secretaria da Fazenda Municipal. Ah, ok. Tá? Secretaria da Fazenda. Mas ela vai ter que conversar com o planejamento ou com obras, eu não sei qual que é o nome lá da Secretaria do município. Tá. Ou talvez seja tudo a mesma pessoa. Mas fala aí, Fernanda, põe a pimenta no assunto. Gente, é porque assim, essa questão... outra coisa também, né, que quando você mexe, quando você faz uma lei, aí faz uma lei lá, lei 14.620. Legal, essa lei vai mexer em um monte de outras leis. E aí, a depender do que é falado na 14.620, entra em conflito com o Código Tributário Nacional. Tem essa questão. Por quê? Porque assim, quem deve IPTU é o proprietário. Não é o promissário comprador. E aí tem uma lei que fala, não, olha, nesses casos vai ser o promissário comprador. Mas você falou com outro lugar lá que estava escrito que quem fala é o que deve... Aí combinar com os russos também. Mas aí é difícil, aí é mais muito difícil. Complicado. É muito complicado. Isso aí eu deixo para os estudiosos também, porque assim, reflete em tanta coisa, e começa agora, tem um monte de artigo agora, 22A, né, 7C, porque começa a entrar linhazinhas no meio da legislação que já existe para tentar adaptar o que foi decidido agora ao que a gente tinha de legislação antes. E me perguntam assim, me fizeram uma pergunta, já me perguntaram 2 ou 3 vezes. Raquel, essa legislação vale para os loteamentos já aprovados? Eu falei assim, não sei, vamos tentar. É isso, gente, na nossa vida é essa luta diária. Se a gente está falando que a gente nem sabe como que vai ser a recepção para um empreendimento que está em aprovação, que está para um empreendimento já antigo. E mais um ponto, né? Quando a gente faz a minuta padrão de venda e compra do lote, a gente escreve lá, ô comprador, só para te falar, tá? Esse IPTU é seu. A gente escreve isso. E aí vem a importância da gestão de um loteador, de organizar essa cobrança. Porque sim. Eu sei que existem empresas que são organizadas, o cara todo ano envia uma cartinha, já com um boletim para o cara pagar, para o cliente pagar, e se não pagar ele faz a cobrança, ele está em cima e obviamente ele diminui muito o risco dele. Mas tem gente que não se toca disso. E eu acho que a gestão é diferente. Eu falava muito isso dentro de uma loteadora grande que nem tinha essa legislação, mas tinha alguns municípios que tinham uma leizinha municipal lá que autorizava ele levar mensalmente uma atualização de vendas
para ele colocar lá o barra fulano de tal. Falei, gente, organiza isso aqui dentro, esse município tem uma lei. Vamos lá, organiza bonitinho, coloca no... Na época era CD. Coloca no CD todos os contratos. Conta a idade. CD, pois é. Coloca no CD. Eu não sei o que é isso. Coloca no CD lá e leva lá. Assim, vocês não têm um sistema maravilhoso de gestão de cobrança? Sei lá, coloca lá, eu não entendo disso aí. Coloca lá, pede lá pro cara do sistema fazer mensalmente as vendas e colocar isso e fazer já um ofício para a prefeitura já pronto. E aqui, isso antes. E dava certo em alguns municípios, tá? Gente, vida de loteador é vida de lutador. Tá? Então, assim, tem que batalhar. A gente tá aqui trazendo uma regra nova, tal, é difícil, vai ter resistência, vai ter a prefeitura que vai falar assim, não, é lei federal, mas eu não sei fazer isso, mas isso aqui não aplica aqui no meu município. Mas vamos lá, vamos batalhar. E eu tenho um pensamento igual você, Fernando. Aí o cara fala assim, não, eu vou entrar com ação judicial, eu vou ganhar. Eu falei, não, peraí. Então, eu vou te fazer uma proposta para uma atuação extrajudicial. Melhor. Depois Chama de fase 1. eu falei assim, aqui, Vamos numa fase 1. depois eu vou pensar numa ação judicial. Aqui, a luta é lá, gente. A luta, não vamos, assim, infelizmente, a gente como advogados, e eu prego isso muito lá no escritório, vem muitos empreendedores esperançosos com algumas questões. Isso é muito claro Aí na você lei. coloca o fio terra? Eu coloco o fio terra nele. Falei assim, aqui, nós estamos no judiciário brasileiro. Maior respeito para todos os juízes que estão nos ouvindo, tá? Mas saber disso tudo que nós estamos falando aqui, de loteamento, para um cara que está lá cuidando de tudo numa cidade. Tá, assim, vamos dar um pouco de crédito, assim, né? Vamos pensar na vidazinha lá do juiz. Mas aproveitando então o juiz que está nos escutando, eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a defender arduamente, e eu acho que tem que ser uma voz única do nosso mercado, é que os empreendedores garantem salários de pessoas e de muitas pessoas. Então, é um mercado que alimenta muita gente. Sim. Você imagina o quanto de dinheiro e quanto de economia, falar economia no sentido de pujança, de quantas pessoas que se alimentam disso, que vivem disso, né? A pessoa que está na obra, os clientes que também se beneficiam com isso, né? Corretores de imóveis, imobiliárias, advogados, engenheiros, arquitetos, construtores. Gente, e aí, existe uma premissa no Brasil de que o cara todo empresário é mal intencionado, que vai ganhar dinheiro, e tem que ganhar dinheiro, porque no Brasil como esse que vocês estão... Eu acho que todo objeto social de empresa era ter lucro. Exatamente. Não, e olha que, assim, sem ser muito filosófico, mas nós estamos falando em irregularidade urbana, gente. Nós estamos num país que só tem irregularidade urbana. O cara tá fazendo um negócio direitinho, tá entregando o imóvel certinho. Que é passível de registrar. Que vai gerar, sabe, não se esqueça que isso vai gerar muita tributação no município, não é só E os anos que ele ficou aprovando? Então, assim, é uma coisa assim, é um ciclo virtuoso, né? A gente, né? O juiz tem que ver, é um círculo virtuoso. Meninas, eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês. Nós já estouramos nosso tempo, já há algum tempo. Tá vendo? Calma que E olha, nós não fizemos 1, 2, 3, 4, todos 5, os temas. 6 temas, vai ter que ter outro. Então vamos, fase 2. Fase 2. Vou marcar. Mas tem muita coisa pra gente falar. Tem mais umas 4 novidades aí que vai ficar no suspense. Ai, gente, pena que a gente não falou do adjudicação extrajudicial, né? Vamos mais 10 minutinhos, então? Bora? Porque é tão Bora. legal. E tem a ver com o tema do VTU, Super. né? 10 minutos. Vamos lá. Super, então vamos lá, rapidão. Antes, somente o comprador judicialmente podia chegar e falar assim, olha, eu comprei este imóvel, eu paguei, e esta pessoa que me vendeu não transferiu para mim ou está se recusando a transferir para mim. Certo? Não quer ir lá no cartório de Não. notas assinar a escritura. Isso. Não quer ir Então lá. antes era só isso. Então ele ia lá, entrava com a adjudicação, tudo bem. Aí agora o negócio tá mais amplo. Primeiro que eu posso fazer extrajudicialmente. Segundo que o vendedor também pode chegar e falar, ei, eu vendi este imóvel para esta pessoa, eu recebi o dinheiro e essa pessoa se recusa a registrar em nome dela. Que resolva o problema do IPTU também. Né?
Então agora eu consigo fazer isso extrajudicialmente. Em cartório, Em né? cartório. Um ponto importante é que tem um procedimento administrativo onde o cartório notifica esse adquirente que não está querendo receber essa escritura. Fala, olha, vem aqui, você comprou, pagou, se compareça em tantos dias para poder, de fato, assinar a escritura. Se essa pessoa não aparecer, vai num caminho semelhante da alienação fiduciária, porque aí paga-se o ITBI, né? E acontece a transferência para essa pessoa que não queria receber. Mesmo ela não aparecendo. O cartório consegue transferir. O ponto interessante disso é o ITBI. Por que eu vou falar desta questão do ITBI? Porque eu estou tentando, e aí aqui assim é dica do dia a dia, estou tentando em todos os casos aonde eu faço a minuta padrão, onde eu vendo e compra do lote, que os meus clientes estão montando o negócio deles no loteamento, eu tento convencer o meu cliente a colocar esse ITBI separadinho e financiar para esse adquirente. Por quê? Porque eu posso resolver várias coisas. Primeiro que eu posso chamar a pessoa a qualquer momento e falar, vamos fazer uma escritura com alienação fiduciária, e o custo disso já está financiado comigo. Então, eu estou transferindo a propriedade, tendo uma garantia que é a alienação fiduciária, e ele não vai ter um custo a mais, porque eu já estou financiando. Ou, caso ele pague tudo, chega no final, momento de escritura, numa adjudicação, eu não vou ter que gastar esse dinheiro a mais do ITBI, porque eu já financiei, já foi quitado, esse dinheiro já estava comigo. Então é uma forma de eu conseguir resolver alguns problemas na minha vida. Se você conseguir fazer um planejamento aonde você está vendendo, tem o preço da aquisição, tem a comissão de corretagem e tem o financiamento desse TBI mais custo. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Fernanda Pergunta Mustaque. que é importante para mim, operação. Como que está sendo feito esse financiamento? Em muito menos parcelas do que o financiamento do cliente? Você pode fazer como você quiser. Pois é, mas o que você tem visto na prática? Eu gosto, eu detesto dar posse sem escritura, tá? Eu falo assim, gente, você acha que incorporador é bobo? Vê se eles entregam o apartamento para alguém, se a pessoa ou não quita, ou não faz o financiamento com o banco ou com escritura. Eu detesto entregar posse sem escritura. Então, para mim é o seguinte, no momento TVO, eu vou te entregar a posse para você construir alguma coisa em cima, ou vai ser escritura com a F, ou vai ser uma escritura definitiva. Então, eu gosto também de financiar esse TBI até o momento de escritura. Até a TVO. Tá. TVO. Legal, muito legal. Muito que legal. normalmente fica em torno de uns 5% do valor do imóvel, só para facilitar. Depende do estado, Depende, né? Mas normalmente. 3% em São Paulo, mais 1% de custas, tá? 4%. 4% a 5%. É. Porque em Minas é um pouco maior, mais, né? A taxa de cartório ela é estadual e o ITBI é municipal, né? Então é uma conta variável. Variável. Tá. Muito legal. E eu ainda faço propaganda positiva, né? Olha que legal, adquirente! Eu vou financiar o seu ITBI. É muito legal. Vem a campanha de escritura. Porque eu vou colocar isso no mercado de capitais, eu preciso da F para ter taxas melhores, tá? Eu faço uma campanha para chamar todo mundo para antecipar a escritura com a F. A pessoa vai ser a dona do imóvel dela, olha que coisa boa. E ela não vai precisar gastar nada, porque eu já tô financiando aquilo para ela. E no final das contas é bom para todo mundo, né? Gente, eu adoro. Bom para os Acho dois muito lados. louco o pessoal manter compromisso de vir e comprar até o resto da vida, entregando posse e tudo. Eu falo, que isso? Não tenho coragem, não. Ô, Fernanda, foi muito bom. Mas nós vamos fazer um negócio. E essa temporada, nós vamos ter que nos organizar para fazer o fechamento tomando vinho, do mesmo jeito que a gente fechou a terceira temporada. Gente, pra mim, assim, me Então- chamou pra beber. Eu não sei nem me dar comida. É muito legal. Essa que nós fechamos com tomando vinho foi Ah, eu top, adoro, top. adoro. Então, está convidada. Eu tenho data? Não, mas nós vamos combinar. Tá bom. Nós vamos Defina combinar. porque eu tenho. Você Você sabe, está eu convidado. faço um vídeo todo começo do mês com a agenda do mês de Ah, que compromissos legal. da mercado. E aí eu pego a minha agenda e as pessoas fizeram bullying comigo. E a minha agenda, ela existe, é isso aqui. E aí quando você souber a data, eu vou marcar Show. na minha agenda e eu vou. Show de bola. Muito legal. Não, Obrigado. muito legal. Viu? Foi Obrigada muito legal o papo. eu, Foi muito também legal. adorei. Não foi ótima a troca, Fernanda. Realmente teremos que fazer parte 2 de novidades É, no velho. mundo do loteamento. Isso, e Se aí- com o vinho não vier a parte 2, a gente marca a parte 2 na Gente, sexta com vinho temporada. vai vir até parte 3. A gente vai contar todos os nossos segredos. Eu tenho que me controlar. Na minha próxima vida, eu vou vir uma pessoa mais discreta.
Mas é um prazer, Fernanda, te conhecer Obrigada, pessoalmente, gente. né? Foi muito rico. E é isso aí, bate-bola é que a gente cresce, com essa troca que a gente fala aí, que tá todo mundo no mesmo barco. E não adianta a gente saber nada se a gente não contar, né? Exatamente. Falar, o que eu vou saber do meu mercado se eu não puder falar para as pessoas o que elas podem saber também e fazer? Muito legal. Muito legal, obrigado, valeu. Obrigada. E assim, a gente tem nós temos 4 premissas para a jornada do loteamento, e a primeira premissa é troca de experiências de forma descontraída. Você respeitou muito a primeira nota premissa. 10. Nota 10. Estrelinha. Tô na frente. Gente, valeu aí pela audiência, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pela troca de informações e até o próximo episódio. Um grande abraço. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A jornada do loteamento é o guia completo sobre loteamentos.